Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de resistência dos materiais. Essa é a nossa aula 6 e eu vou estar resolvendo com vocês mais alguns exercícios sobre flexão normal. Eu passei para vocês uma lista de exercícios com 5 exemplos, porém eu vou resolver só os exemplos 4 e 5 porque os exercícios 1, 2 e 3 já tem gabarito, né? Mas fica como sugestão para vocês tentarem resolver em casa, tá? E os exercícios 4 e 5 eu creio que são os que são um pouquinho diferentes daquilo que a gente resolveu na nossa última aula, tá? O exercício 4 diz assim no enunciado: calcular o valor mínimo de A na seção transversal da viga para uma tensão de tração de 100 MPa e de compressão de 60 MPa. E aí o enunciado do exercício mostra essa viga, que está desenhada aqui, e esse formato de seção transversal. A seção transversal tem todas as medidas em função de um Azinho. Então, o que a gente vai precisar descobrir é qual o valor desse Azinho aqui, que a gente tem aqui na seção transversal, para que essas tensões de tração e compressão não sejam ultrapassadas, tá? Então, vamos primeiramente calcular qual é o máximo momento fletor que atua nessa viga, né? Porque a gente vai ter que aplicar a fórmula da flexão, que é menos my por inércia, então vamos começar com o momento fletor. A primeira coisa que eu preciso analisar nessa viga é se ela é uma viga simétrica ou não. E aqui a gente pode perceber que ela é uma viga simétrica sim, né? Então tem duas cargas de 40 nas bordas, mais duas cargas de 100, biapoiada, e todas as cargas e apoios estão com as mesmas distâncias, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Então, se eu fizer um corte bem aqui no meio da viga, ela é simétrica. Por isso, então, a gente vai precisar então só fazer uma seção aqui no meio da viga para a gente poder encontrar o valor do momento máximo, tá? Lembrando que se eu pegar a seção à esquerda, eu tenho um apoio em A, se eu pegar a seção à direita, eu tenho um apoio em B, então eu vou precisar das reações de apoio. Só que para calcular essas reações acaba sendo muito simples, né? Aqui eu vou ter uma reação de apoio AY e aqui uma reação de apoio BY. Por que é muito simples? Porque a viga é simétrica, né? E ela tem dois apoios. Significa que metade da carga vai ser descarregada para cada apoio. O carregamento total aqui vai ser 40 mais 100 mais 100 mais 40. Ou seja, a gente tem um total ali de 280 kN para ser distribuído entre esses dois apoios da mesma forma, igualmente. Então, se o carregamento total é 280, significa que as reações de apoio valem metade cada uma. Ou seja, AY e BY, ambas valem 140 kN. Então, vamos para a seção. Vou passar um corte aqui bem no meio da minha viga. Seria interessante, pessoal, analisar também para essa viga, fazendo uma seção aqui bem sobre o apoio, porque ela tem balanços, tá? Mas só para o vídeo não ficar muito extenso, eu já fiz esse cálculo antes e eu já vi que o momento máximo está no meio, então eu não vou nem testar aqui, tá? Eu já vou direto para o meio só para agilizar o nosso cálculo. Mas seria legal vocês testarem aqui sobre o apoio também toda vez que vocês tiverem uma viga com balanços nas extremidades, tá? Então, fazendo uma seção, vou escolher o lado direito, quer dizer, o lado esquerdo, para estar analisando. Então, vai aparecer daqui para cá a carga de 40, a reação de apoio AY, que ela vale 140, e aqui uma outra carga de 100. E aqui eu vou posicionar as distâncias. Eu tenho daqui para cá 2 metros, daqui para cá 2 metros, e como a minha seção é bem no meio, aqui eu tenho 4 metros, daqui para cá vai aparecer só 2, né? Então, 2 metros aqui, e esse aqui é o nosso momento fletor que eu preciso encontrar. Então, vamos lá, vou aplicar a somatória de momentos aqui no ponto da seção. Então, fazendo a somatória de momentos igual a zero, o momento interno ele é positivo pela nossa convenção de sinais, para a seção à esquerda, o momento anti-horário, positivo. Se eu travo aqui na seção, a carga de 100 tende a girar no sentido anti-horário também. Então, positivo,
a força vezes a distância dela até a seção é 2 metros. Já a de 140 tende a girar no sentido horário, então negativo, a distância dela para a seção é 4 metros. E a última, carga de 40 lá na ponta, tende a girar no sentido anti-horário também, então também positiva, vezes a distância dela para a seção, que vai ser 6 metros. Então, o momento fletor máximo aqui dessa barra vai dar então o valor de 120 kNm. Então, já sabemos o momento máximo, preciso agora dos dados de geometria dessa peça, né? Ou seja, o Y e o momento de inércia. Vamos então calcular o momento de inércia para essa viga e o centroide. Para o cálculo do CG dessa peça, eu vou precisar calcular somente a posição Y do CG, né? Eu preciso saber somente a altura do centroide nessa seção transversal. Então, eu vou ter que montar aquele esquema da tabelinha. Para isso, eu vou ter que dividir o meu perfil T em retângulos. Então, eu vou dividir ele bem aqui. Chamar esse retângulo de cima de 1 e de baixo de 2. E posicionar o centroide de cada retângulo, né? Que vai ser bem no meio de cada um deles. Portanto, para a montagem do centroide, eu vou ter uma tabela com apenas 2 linhas, né? Então, aqui eu vou ter na primeira coluna o número da peça, posição Y do CG, a área e aqui a Y. Não preciso calcular o CG em relação à horizontal, então nem vou colocar aqui na tabelinha. E vou dividir aqui em peças 1 e 2. A gente vai precisar estar encontrando o valor da altura desses centroides de cada um dos retângulos em relação a uma origem. Então, para isso, eu tenho que considerar uma origem dos eixos X e Y. Então, eu vou posicionar como se o eixo X estivesse passando imediatamente abaixo aqui do meu perfil e como se o eixo Y estivesse passando imediatamente do lado esquerdo, né? Então, bem aqui nessa pontinha, eu tenho a origem dos dois eixos. Eu preciso saber a altura dos centroides em relação a esse eixo que está passando aqui embaixo. Então, pessoal, para a primeira peça, eu preciso da altura desse centroide em relação a essa linha aqui da minha caneta. Se o total é 9A mais A, o total vai ser 10A, né? Eu tenho que retirar, então, só essa beiradinha de cima para ter essa distância. Ou seja, eu vou ter 9A mais meio A, 9,5A. E para a peça 2, a distância vai ser essa aqui, né? Se o total é 9A, a metade é 4,5A. Vou precisar também da área. Então, para a primeira, eu vou ter esse tamanho vezes esse. Então, eu tenho A, que multiplica o total. 3,6 mais 3,6 mais 0,8 vai dar 8. Então, esse total aqui tem 8A vezes A, vai resultar em 8A ao quadrado. E da peça 2, a gente tem 9A vezes 0,8A. 9 vezes 0,8 vai dar 7,2 ao quadrado. Então, agora a gente precisa multiplicar A com Y. Então, multiplicando 9,5A com 8A ao quadrado, a gente chega em 76A ao cubo. E em 4,5A vezes 7,2 ao quadrado, a gente chega em 32,4A ao cubo. Vou fazer aqui a somatória de AY e a somatória da área. Então, somando as áreas, a gente chega em 15,2A ao quadrado. E somando os AY, a gente chega em 108,4A ao cubo. Feito isso, então, eu vou jogar na fórmula do CG. YCG corresponde à somatória de AY dividido pela somatória da área, né? Então, 108,4A ao cubo dividido por 15
7,2a ao quadrado. E a gente chega então em 7,13a. Porque a eu tenho a ao cubo por a ao quadrado, né? Então corta ali embaixo, sobra só um azinho em cima. Então eu sei que esse aqui é o posicionamento do meu centroide. Então eu vou desenhar isso aqui na minha figura. Se o total é 9a e esse pontinho está bem no meio, em 4,5a, significa que o 7,13a vai estar um pouquinho para cima. Então vai estar mais ou menos por aqui. Então, essa distância aqui corresponde a 7,13a. Então, para 10a, o que vai faltar aqui é um total de 2,87a. Então, tá aí localizado o centroide. Próximo passo vai ser a gente calcular o momento de inércia. Vou fazer esse cálculo do momento de inércia aqui embaixo. Como eu tenho dois retângulos, eu vou aplicar a fórmula do momento de inércia para cada um deles e somar. Lembrando que a fórmula do nosso momento de inércia, vou usar outra cor aqui, vamos escrever de verde. Momento de inércia I vai ser BH ao cubo sobre 12, mais A vezes 1dy aqui ao quadrado. Então, vamos lá. Começando com o retângulo 1, esse aqui de cima. A base dele é 8A, que é o total, né? A altura é A. Então, base vezes a altura ao cubo por 12, mais a área. Então, a gente já viu que a área do retângulo 1, aqui, ó, retângulo 1, a área era 8A ao quadrado, né? Vezes uma distância dy. Essa distância dy vai ser a distância entre esses dois pontos aqui. Eu sei que aqui eu tenho o A e esse ponto está bem no meio. Então, a distância daqui para cima é meio A. Se o total até lá no final da peça é 2,87A, eu desconto meio A e fico com 2,37A aqui de distância. Então, 2,37A tudo isso ao quadrado. Por que eu coloquei entre parênteses? Esse é um ponto importante. Porque eu tenho um número multiplicando A, tudo isso ao quadrado. Se eu colocar 2,37A ao quadrado sem os parênteses, eu vou estar elevando ao quadrado só o A. Sendo que eu tenho que elevar ao quadrado os dois termos, tá? Então, por isso a importância desses parênteses aqui. Então, fechou o momento de inércia da peça 1. Vamos para a peça 2. Aplicando a mesma fórmula, a base é 0,8A, vezes a altura, que é 9A, ao cubo dividido por 12. Aqui eu tenho que elevar tudo isso aqui ao cubo, né? Então, mais uma vez, tem que pôr entre parênteses. Dividido por 12. Mais a área de 0,8A vezes 9A, nós já vimos que dava 7,2A ao quadrado, vezes a distância dy, ou seja, eu quero a distância entre esses dois pontos aqui. A gente sabe que esse ponto em azul, ele está localizado bem na metade dos 9, né? Então, tem 4,5 daqui para baixo. E a gente também sabe que o total do ponto vermelho até o final é 7,13A. Então, o que eu preciso fazer? 7,13 menos 4,5. Aí, eu chego na distância que eu quero. 7,13 menos 4,5 vai dar 2,63A. Então, 63A. E aqui tem o quadrado da fórmula, né? Então, coloca ali o quadrado. Muito importante não esquecer dos parênteses aqui, toda vez que a gente tem um número multiplicando o A e a gente precisa elevar a alguma coisa, né? Então, vamos continuar aqui essa equação. 8A com A ao cubo vai ficar 8A à quarta, dividido por 12, mais, se eu elevar 2,37 ao quadrado e ainda multiplicar por 8, a gente chega num valor de 44,935
E aqui eu vou ter a ao quadrado vezes a ao quadrado, que vai me resultar em a quarta. Mais, então se eu levar 9 ao cubo e ainda multiplicar por 0,8, a gente chega em um valor de 583,2. A ao cubo vezes a vai dar a quarta, dividido por 12. Mais, resolvendo essa equação, eu tenho que elevar o 2,63 ao quadrado e ainda multiplicar por 7,2, que vai dar 49,80. E aqui eu tenho a ao quadrado vezes a ao quadrado, então fica a elevado à quarta. Então, se vocês baterem tudo isso aqui na calculadora, né? Só não colocando a, porque aqui eu tenho a quarta, a quarta, a quarta e a quarta, né? Então, nesse caso, eu posso bater tudo que não tem a aqui na calculadora e só multiplicar por a na frente. É a mesma coisa de se eu estivesse colocando o a em evidência, né? Que a gente chega em 144 a quarta. Então, esse aqui é o nosso momento de inércia dessa peça. Calculado esse momento de inércia, pessoal, e calculado o momento fletor, sabendo também o posicionamento do centroide, então não falta mais nada para a gente jogar os nossos dados na fórmula da flexão. Então, a fórmula da flexão que a gente utiliza é tensão, que é igual a menos m vezes y dividido por inércia. Só que o enunciado do exercício disse que essa viga ela resiste a uma tensão de tração de no máximo 100 MPa e uma tensão de compressão de no máximo 60 MPa. Se a gente for analisar o nosso momento fletor, a gente chegou em um valor de momento fletor com sinal positivo e ainda a gente tem aqui a viga empurrando tudo isso para baixo. Então, tudo isso indica que a nossa viga ela vai se deformar para baixo aqui no ponto onde a gente tem momento máximo. A deformação ela ocorre para baixo, aqui nessa região do momento fletor máximo. Então, ela vai estar sofrendo uma compressão na parte superior e uma tração na parte inferior, né, devido a esse efeito da viga descer. Portanto, eu vou usar a tensão de compressão de 60 MPa quando eu estiver calculando aqui para a parte de cima, e a tensão de 100 MPa quando eu estiver calculando aqui para a parte de baixo. Vamos começar calculando a tensão de tração de 100, na parte de baixo da viga. Então, a tensão é 100 MPa, 100 vezes 10 à sexta, que vai ter que ser igual a menos my por inércia. Então, menos da fórmula, o momento que a gente tinha calculado ele era de 120 kNm, então 120 vezes 10 ao cubo, aqui, vezes y dividido por inércia. Já vou colocar aqui o valor do nosso momento de inércia que a gente calculou, né? Tinha dado 144A à quarta. Precisa multiplicar por um y aqui, né? Esse y vai ser a distância da linha neutra até a extremidade de baixo, porque a tração ocorre embaixo e eu estou usando aqui uma tensão de 100, que é de tração, tá? Eu vou verificar tanto para tração quanto para compressão, estou começando pela tração. Então, eu preciso dessa distância da linha neutra que passa pelo CG, que é a nossa linha em vermelho, até a extremidade de baixo da peça, que vai corresponder, então, a 7,13A. Sendo que esse 7,13A, ele está na parte de baixo da peça. Então, y para a parte de baixo, ele é negativo, né? Então, menos 7,13A. E aí, eu preciso desenvolver essa nossa equação aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou passar para cá multiplicando. Então, 100 vezes 10 à sexta, vezes 144 a quarta, vai ser igual a menos com menos, vai dar mais, né? Então, 120 vezes 10 ao cubo, vezes 7,13A. Aqui eu tenho tudo multiplicando e aqui também tudo multiplicando. E eu tenho A dos dois lados. Então, o que eu posso fazer? Simplificar. Então, simplifico esse A com esse outro A e aqui fica A ao cubo desse lado.
Se aqui eu tenho um A ao cubo, significa que o Azinho vai ser a raiz cúbica disso aqui dividido por isso aqui, né? Então, 120 vezes 10 ao cubo vezes 713, dividido por tudo isso aqui que está acompanhando o meu A ao cubo, né? Que é 100 vezes 10 à sexta vezes 144. Então, a gente chega num valor de Azinho de 0,039, né? Passando para milímetros, corresponde a 39 milímetros. Então, eu testei para tração. Agora, eu tenho uma tensão de compressão aqui que eu também preciso testar. Então, vamos fazer isso para a região comprimida. A tensão de compressão ela é de 60 MPa, porém, se ela é uma tensão de compressão, a gente já sabe que ela entra com um sinal negativo, né? Menos 60 vezes 10 à sexta, que é igual ao menos da fórmula, vezes o momento, 120 vezes 10 ao cubo, vezes um y dividido pela inércia. Já vou pôr a inércia aqui. O y agora, pessoal, vai ter que ser o y da região comprimida. E a região comprimida é a região de cima da peça. Ou seja, eu preciso usar a distância da linha neutra que passa aqui na linha vermelha até a extremidade de cima. Então, o y vai corresponder a 2,87A positivo. Positivo porque está na parte superior da viga, né? E aí a gente desenvolve isso aqui da mesma forma que a gente fez ali em cima. Passa isso aqui para cá multiplicando. A gente vai ter 144A quarta. Vezes, aqui eu tenho menos de um lado, menos do outro lado. Então, eu posso sumir com esses menos aí da minha equação. É como se eu multiplicasse por menos um dos dois lados, tá? Então, como eu tenho os dois lados negativos, eu posso já tirar esse sinal de menos ali. Então, tudo isso igual a 120 vezes 10 ao cubo, vezes 2,87A. Mais uma vez aqui, como eu tenho os dois lados da equação com tudo multiplicando, então a gente consegue simplificar esses Azinho aqui. Então, corto A com A, fica A ao cubo, ali onde a gente tinha A quarto. Se aqui eu tenho A ao cubo, significa que eu vou precisar tirar a raiz cúbica desse lado na equação, dividido por o que sobrou aqui, que está multiplicando A, eu passo dividindo. Então, 120 vezes 10 ao cubo, vezes 2,87, tudo isso aqui dividido por 144, vezes 60, vezes 10 à sexta. Então, tira a raiz cúbica daqui, a gente chega em um valor de A de 34 milímetros. E agora eu preciso verificar qual que é o valor de A, né? Voltando ao enunciado do exercício, se vocês derem uma olhada lá no PDF, está escrito: calcular o valor mínimo de A na seção transversal da viga. Mas tomem cuidado, porque se pede o valor mínimo de A, não necessariamente quer dizer que é o menor. A gente precisa aí interpretar a nossa resposta. O que isso aqui está querendo dizer? Para que a minha viga não sofra uma ruptura por tração na parte de baixo, eu preciso que essas dimensões Azinho da seção transversal sejam de no mínimo 39 milímetros. Se for maior, significa que a minha seção transversal vai ser mais robusta, então não tem problema. Só que a minha seção transversal não pode ser menor, né? Então, para que não rompa por tração na parte de baixo, eu preciso que essa medida de Azinho da seção transversal seja de no mínimo 39. Para que não se rompa por compressão na parte de cima, a gente precisa que a dimensão Azinho ali do seção transversal seja de no mínimo 34. Ou seja, se eu adotar 34 milímetros, para compressão vai estar passando. Porém, não passa para tração, né? Porque na tração eu preciso de no mínimo 39. Se eu adoto 34, a minha viga rompe por tração na parte de baixo. Agora, se eu adotar 39 milímetros no valor de A, eu vou estar passando na região tracionada e vou estar passando com um pouquinho de folga ainda na região comprimida,
Porque precisa de no mínimo 34. Se eu estou usando 39, eu estou usando uma dimensão com folga, né, de 5 milímetros aí. Então, a resposta para a nossa pergunta é Azinho igual a 39 milímetros, para que a gente consiga fazer com que essa viga suporte tanto a tração quanto a compressão. Beleza, pessoal? Vamos então para o nosso próximo exercício. O exemplo 5 diz assim no enunciado: foram propostas 2 soluções para o projeto de uma viga. Determinar qual delas suportará um momento M igual a 150 kN vezes metro com a menor tensão normal de flexão. Qual é essa menor tensão? Então, aqui a gente tem perfil A e perfil B. O momento fletor que vai ser aplicado na viga já está determinado, de 150 kN. Eu preciso só identificar qual desses 2 formatos de perfil para a seção transversal da viga vai me gerar a menor tensão, ou seja, qual seria o melhor para ser utilizado. Então, vamos analisar o que eles têm de igual e o que eles têm de diferente. Ambos têm largura de 200 milímetros, do mesmo tamanho, e ambos têm a parte central da alma do perfil com altura de 300, ó, mesma alturinha. Agora, vamos às diferenças. Esse aqui tem as mesas mais finas, com 15, e a alma mais larga, com 30, enquanto esse aqui tem as mesas mais largas, com 30, e a alma mais fina, com 15. Então, antes da gente iniciar os cálculos, eu pergunto a vocês, olhando para esse perfil e para esse mais fino em cima e embaixo, mais larguinho no meio, e esse mais fino no meio, mais larguinho em cima e embaixo, qual desses perfis, A ou B, que você acha, você, meu aluno que está me assistindo, que vai ser o perfil mais vantajoso, aquele que vai suportar o carregamento causando menor tensão? Pensa aí um pouquinho. Já chegou à sua conclusão? Você não precisa saber, sim, de fato qual é, não. Um chute inicial. Então, vamos verificar se você acertou. Se é o A ou se é o B. Então, vamos lá. Para calcular a tensão, eu vou precisar eu vou ter que calcular a tensão, que é igual a menos M vezes Y, dividido por inércia. Então, o momento já está calculado. Eu vou precisar apenas de Y e inércia. Esses 2 perfis, tanto letra A quanto letra B, são perfis e são perfis duplamente simétricos, né? Se eu fizer a seção nessa direção ou nessa, tem simetria dos 2 lados, tanto no perfil A quanto no perfil B. Então, a gente não precisa estar calculando centroide. A gente já sabe que o CG vai estar bem no meio dessa peça, que vamos considerar que esse CG está bem no meio da altura do perfil. E esse aqui também, bem no meio da altura do perfil. Vou precisar separar em retângulos 1, 2 e 3, então aqui já está separado, né, em 3 retângulos. Vou chamar de 1 o de cima, 2 o do meio, 3 o de baixo, nos 2 casos. E vou posicionar onde é que está localizado o CG de cada um desses retângulos. O CG de um retângulo é bem no meio dele, né? Então, para o retângulo 1, vai estar mais ou menos por aqui. Para o retângulo 3, mais ou menos por aqui. E para o retângulo 2, coincidindo com o CG da figura inteira ali no meio. Mesma coisa eu faço aqui para a letra B. E aí, então, a gente vai precisar calcular inércia para esses 2 casos. Vamos calcular primeiro o momento de inércia para esse perfil aqui, perfil A. Inércia do perfil A eu vou chamar de IA. Vai ser igual à inércia do 1 mais do 2 mais do 3. Porém, 1 e 3 são iguais, então eu vou multiplicar por 2 e calcular uma vez só. A fórmula que a gente usa para o momento de inércia é base vezes a altura ao cubo dividido por 12, mais A vezes dy ao quadrado. Então, base do retângulo 1 é 200, a altura é 15, ao cubo dividido por 12, mais a área
vai ser lado vezes lado, ou 200 vezes 15, vezes uma altura dy. Essa altura dy corresponde à altura do CG do retângulo que eu estou calculando, que é o 1, até o centroide da peça inteira. Então, eu preciso dessa alturinha aqui, entre esses dois centroides. Bom, a gente sabe, então, que daqui para cima eu tenho a metade do perfil, né? Então, metade de 300 aqui é 150, mais 15 vai dar 165, né? Porém, se aqui eu tenho 15 de altura, o centroide vai estar bem no meio. Então, a distância do centroide até a extremidade de cima é metade de 15, 7,5. Ou seja, essa distância desse ponto até aqui vai ser o total, 165, menos 7,5. Então, vai dar 157,5 ao quadrado da forma. Ainda mais a parcela aqui do retângulo 2. A base é 30, a altura é 300 ao cubo dividido por 12, mais área vezes dy. Porém, o dy aqui vai zerar, né? Então, o CG do retângulo 2 está bem aqui em cima do CG da peça inteira, então não tem distância entre esses dois pontos. No momento em que eu multiplicar A vezes 0, vai zerar. Realizando esse cálculo, a gente chega em um momento de inércia da peça A com um valor ali de 216,45 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Porém, eu sempre peço a vocês para a gente transformar isso para metro a quarta. Então, multiplicando essa resposta aqui por 10 a menos 12, a gente ficaria com 216,45 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Esse aqui é o momento de inércia desse perfil, perfil A. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o nosso perfil B. Vou trocar a cor aqui só para ficar diferente. Calcular o momento de inércia IB. Então, vou multiplicar por 2 mais uma vez, porque 1 e 3 são iguais. A base é 200. A altura aqui vai ser 30. Ao cubo dividido por 12. Mais a área, que vai ser 200 vezes 30, vezes uma distância dy. Então, aqui a distância vai ser 150 mais 15, né? Então, metade de 300 mais metade de 30. Então, 165 ao quadrado. Mais a peça 2, que é do meio. A base é 15, a altura é 300, ao cubo dividido por 12. Mais 0, de novo, né? Que o CG da peça 2 coincide com o CG da peça inteira. Então, eu teria mais área vezes 0, então 0 é tudo. A gente chega em um momento de inércia aqui dessa peça B, com um valor de 361,35 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Para passar para metro a quarta, a gente multiplica por 10 a menos 12. Então, ficaria com 361,35 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Só que só olhando a inércia, por enquanto, né, ainda pode ser que esteja um pouco difícil de conseguir identificar qual que é o perfil mais vantajoso. Vamos então verificar calculando a tensão. Vou começar fazendo o cálculo da tensão no perfil A. Aplicando essa fórmula, eu vou ter menos M, que é o momento fletor, 150, vezes 10 ao cubo, vezes um Y dividido pela inércia do perfil A, que é 216,45, vezes 10 a menos 6. O Y é a distância da linha neutra até as extremidades. Então, eu vou usar a parte de baixo para o perfil A e a parte de baixo do perfil B, tá? Mas, professora, poderia usar a parte de cima? Poderia, gente. O Y de cima e o de baixo vai dar o mesmo valor, só troca o sinal, tá? Eu vou usar a parte de baixo só para poder chegar numa tensão positiva, mas quem quiser usar a parte de cima não tem problema nenhum, tá? Quando o perfil é duplamente simétrico, a tensão em cima e embaixo vai ter o mesmo valor.
Portanto, o Y aqui, se eu escolhi usar a parte de baixo, né, vai corresponder a 150 mais 15. Então, 165. Passando para metro, fica 0,165. Negativo, porque eu estou escolhendo a parte de baixo. Então, realizando esse cálculo, a gente chega em uma tensão de 114,34 MPa. Agora eu preciso verificar qual é a tensão no meu perfil P. Vou aplicar a mesma forma. Menos M vezes um Y dividido pela inércia do perfil B, deu 361,35 vezes 10 a menos 6. O Y da parte de baixo vai ser 150 mais 30, então 180. Menos porque é para baixo, né? Passando para metro fica 0,18. Então a tensão normal na seção B vai ser de 74,72 MPa. Essas tensões que nós calculamos são as tensões que o carregamento provoca na nossa peça. O que é vantajoso? Quanto menos tensionado for o material, mais vantajoso vai ser para ele. Então, o perfil que seria o mais vantajoso, nesse nosso caso aqui, é o perfil B. E aí, você tinha escolhido o perfil B antes ou não? Então, agora, pessoal, eu vou ensinar para vocês uma forma de vocês conseguirem visualizar o formato da seção transversal e identificar qual é o melhor, tá? Isso é baseado, pessoal, no momento de inércia. Gente, o exercício acabou aqui, tá? O que eu vou falar a partir de agora é um complemento. O perfil B é melhor porque reduz a tensão, né? Vocês podem perceber que só de aumentar as abas em cima e diminuir o meio, mexeu bastante no momento de inércia aqui, diminuiu muito a tensão em relação ao A, né? Então, o B é mais vantajoso. Mas, então, como é que eu identifico? Pelo momento de inércia. Mas eu vou precisar sempre calcular o momento de inércia dos perfis para poder saber. Tem como você saber só batendo o olho, tá, pessoal? O momento de inércia que a gente está utilizando nesses cálculos de flexão normal é o momento de inércia em relação à horizontal. A ideia é que, quanto mais área do perfil eu tiver longe do eixo, maior vai ser o momento de inércia. Como assim? Se eu for calcular o momento de inércia em relação à horizontal para esse perfil e o momento de inércia em relação à horizontal para esse outro perfil, vocês percebem que, nesse caso, eu tenho mais área do perfil concentrada aqui na região do meio, que está relativamente perto do meu eixo, né, que é o eixo da horizontal. Enquanto nesse perfil, a maior concentração de áreas aqui, ó, são nas extremidades de cima e de baixo. Então, são mais distantes do eixo horizontal. Quanto mais área que eu tiver distante do eixo, maior vai ser o momento de inércia em relação àquele eixo. Portanto, só de olhar, se eu identifiquei que esse perfil aqui ele vai ter mais áreas distantes do eixo horizontal do que esse, significa que o momento de inércia do perfil B ele é maior. Fazendo os cálculos, a gente concluiu isso, né? E quanto maior for o momento de inércia do perfil, mais vantajoso é para a tensão normal na flexão, porque quanto maior a inércia, menor vai ser a tensão. E quanto menor a tensão que o carregamento provocar na peça, melhor vai ser para o comportamento da minha estrutura. Por quê? Se o meu carregamento ele tensiona a minha estrutura com 74 MPa, eu posso usar um material com uma resistência, sei lá, de 80 MPa. Agora, se o meu material está tensionado devido ao carregamento com 114, eu preciso usar um material aí com mais ou menos uns 120. Então, nesse caso aqui, o meu material está menos tensionado, eu posso usar um material um pouco menos resistente, consequentemente mais em conta, mais barato, ou utilizar uma seção transversal menor, tá? Então, via de regra, busquem os perfis com maior valor de momento de inércia, que vai procurar menor tensão devido ao carregamento. E como olhar isso só de bater o olho no perfil? Procurem os perfis que têm mais área distante do eixo horizontal.
Então, vocês já pararam para perguntar por que as vigas em uma obra comum, geralmente elas são posicionadas dessa forma e não dessa? Reparem nas construções que vocês visitaram. Geralmente as vigas são posicionadas com o maior lado no sentido da altura e não assim. Isso acontece justamente para a gente aproveitar a maior eficiência do perfil com relação à sua inércia. O eixo que a gente utiliza para análise de flexão normal é o eixo horizontal. Então, nesse caso, está passando aqui e nesse caso vai estar passando aqui. Nesse perfil, claramente, eu tenho mais área distribuída longe do eixo. Então, a inércia desse perfil tende a ser maior do que a inércia desse, onde eu tenho mais área distribuída próxima ao eixo. Então, consequentemente, se esse momento de inércia para o perfil posicionado nessa posição é maior do que o mesmo perfil posicionado nessa posição, esse aqui é o mais vantajoso, porque reduz o valor da tensão normal. E isso é vantajoso, que o meu material ele é menos forçado, digamos assim, devido ao carregamento, né? Então tá aqui o motivo do porquê que a gente geralmente utiliza vigas sob flexão com perfil retangular, sendo o perfil posicionado com a sua maior dimensão no sentido da altura. Dessa forma e não dessa. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Então, até a próxima. Nossa próxima aula vai ser uma aula presencial. E aguardo vocês lá.